Flamengo avança na Copinha. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Eu tento ser humilde, mas o meu time não deixa. Marinho recusa a proposta para deixar o Flamengo. Jornalista se revolta com a atitude de Hugo Souza. Essas e outras notícias aqui no seu canal Zebão do Fla. Antes de continuar esse vídeo, gostaria de pedir para você, que ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva no botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se. Deixe o seu like, faça o seu comentário, acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Desde o momento que você dá o seu like, o YouTube entende que você gostou da postagem e compartilha com outras pessoas. Então ajude no crescimento do nosso canal dando seu like. Soca, 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 soca. Vamos explodir esse like. Sigamos para a primeira notícia. Flamengo avança na Copinha. Flavencio 15 de Jaú de virada e avança para a Copinha como líder do grupo 5. A garotada ontem estava perdendo para o 15 de Jaú, o time da casa, e de virada ganhou de 2-1 e é o líder do seu grupo, com gol de Jean Carlos e Rodriguinho, em um jogo muito disputado, onde o 15 de Jaú abriu o placar com o Matheus Magalhães e acabou eliminado. Esse jogo teve um atleta do 15 de Jaú expulso. Foi um jogo muito quente, uma partida muito acirrada, mas o Flamengo conseguiu êxito e se classificou em primeiro lugar do seu grupo e agora espera o segundo colocado do grupo 6. Um grupo que está muito... Todos os times, né, do grupo 6 têm a possibilidade de se classificar. Então hoje nós conheceremos o adversário do Flamengo na Copinha no mata-mata. Agora, perdeu, volta para casa, né? Então, sigamos para a próxima notícia. Marinho recusa a proposta para deixar o Flamengo. O Marinho recusou uma proposta do Pumas do México para deixar o Flamengo. O Pumas tem interesse em levar o jogador, só que o Marinho, ele, por sua vez, ele recusou a oferta, ele acha que ainda tem muito a oferecer ao clube do Flamengo e que ele pode melhorar. O Marinho teve algumas atuações em 2022 com o Dorival Júnior, só que ele ainda não rendeu aquilo que a torcida espera. Se espera muito mais do Marinho. E ele tem certeza que ele ainda pode ser muito útil e ajudar o Flamengo na temporada de 2023. Agora, vamos para uma próxima notícia aqui, né? Jornalista se revolta com a atitude de Hugo Souza. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, do jornal O Dia e SBT Rio, o Flamengo aceitou vender o atleta, né? Aceitou vender o Hugo Souza para o Vissel Kobe do Japão. Entretanto, o jogador recusou os valores que ganharia na negociação. Todavia, este fato revoltou o jornalista Arthur Costa, do programa Zona Rubro-Negra. Arthur, durante uma live, disse temer que o Flamengo não consiga trazer Agostinho Rossi antes de junho, devido ao insucesso nas tratativas com a negociação de Hugo Souza. O Hugo Souza, o Flamengo tinha acertado com o Vissel Kobe do Japão de vender 50% dos direitos econômicos do atleta. Só que Hugo Souza não aceitou essa negociação, ele não aceitou os valores. Então, ele segue no Flamengo, lembrando que o Hugo Souza tem contrato com o mais querido até 2027. Mas o Flamengo continua tentando lá a negociação com o Agostinho Rossi, que eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Seguimos para outra notícia, né? O Flamengo estreia nessa quinta-feira no Campeonato Carioca contra o Audax, no Maracanã, às 21h30. Jogo esse antecipado da quinta rodada.
O técnico Mário Jorge comandará a garotada nesse primeiro compromisso do rubro-negro. A transmissão será pela Bandeirantes, às 21h30 na Bandeirantes. E o escalado para esse jogo é o narrador Sérgio Maurício, aquele mesmo que o áudio dele vazou em uma transmissão de uma corrida de Fórmula 1, dizendo que os torcedores do Flamengo são duros e favelados. Eu acho que a Band vai manter esse camarada aí na transmissão, algo que eu particularmente acharia que eles deveriam rever isso aí. E outra coisa, o comentarista será o nosso querido Carlos Alberto. Carlos Alberto, ele está envolvido em várias polêmicas com o nome do Flamengo. A última delas foi a caneta que a Arrascaeta deu nele naquele jogo das estrelas promovido por Zico. Então, assim, a Arrascaeta alugou um condomínio na cabeça de Carlos Alberto e Carlos Alberto está fulo da vida, disse que se a foiçada que ele tivesse dado nele, se tivesse pego no Arrascaeta, o Arrascaeta viraria um saci. Eu não entendo como num jogo, né, beneficente para ajudar outras pessoas, o cara entre com a mentalidade dessa, de prejudicar um colega de profissão. Embora Carlos Alberto já esteja aposentado, é um colega de profissão. Né? Ele se aposentou nessa profissão de jogador de futebol. Então, esses dois aí estão escalados para estarem na transmissão de Flamengo e Audax, quinta-feira agora, dia 12. Nós estaremos matando a saudade do nosso rubro-negro, mas a torcida do Flamengo ainda está muito revoltada com as declarações do narrador da Bandeirantes. Então sigamos para a próxima notícia, né? Flamengo avalia reforçar elenco com mais jogadores, além de Rossi e Quinteiro. Apesar de ver a posição do gol e do meio-campo como prioridades, o Flamengo deseja contratar jogadores para outros setores. Por isso, a diretoria avalia reforçar o elenco, pois após finalizar os trâmites com o argentino e o colombiano. A informação foi divulgada pelo GE. A posição que o Flamengo vê uma carência, né? A diretoria vê uma carência, é no ataque. A diretoria do Flamengo deseja contratar um atacante que jogue pelas beiradas do gramado. Contudo, só deve ir atrás de alguém para o setor após as tratativas com Agostinho Rossi e Juan Quinteiro. E a situação dos jogadores é a seguinte: Agostinho Rossi, hoje ele já assina um pré-contrato com o Flamengo, né? Todos os detalhes já foram finalizados com o staff do goleiro, agora falta acertar a liberação imediata junto ao Boca Júnior. Algo que eu já tenho falado aqui já há muito tempo, o contrato de Agostinho Rossi vai até junho com o Boca Júnior, né? Em junho ele já sai de graça para qualquer clube, só que o Flamengo quer dar uma compensação ao Boca Júnior para que o atleta seja liberado agora, já de imediato, para poder contar com ele para os jogos da Supercopa do Brasil, dia 28, e também o Mundial de Clubes, que o Flamengo estreia no dia 7, na semifinal. Então, assim, o Flamengo já foi com uma quantia estipulada, cerca de R$ 1,5 milhão, né, podendo chegar a 2 milhões, para poder ter o goleiro Agostinho Rossi já com seu elenco agora em janeiro. A situação de Juan Quinteiro, que ainda negocia com o Fla a parte financeira. O jogador está livre no mercado, né, desde o dia 31 de dezembro, quando terminou seu contrato com o River Plate. Ou seja, o Flamengo traria o jogador, entre aspas, de graça. Só teria que acertar as luvas e o salário do jogador. Só que em reunião com o staff do atleta, dia 7, né, no sábado, as partes se aproximaram de valores, mas não chegaram a um acordo.
Flamengo deve estar se reunindo novamente com o staff de Juan Quinteiro essa semana para poder estar acertando alguns detalhes de valores que não ficaram em conformidade no dia 7, sabendo que o adversário direto na contratação de Juan Quinteiro com o Flamengo é o Júnior Barranquilla da Colômbia. Mas o atleta já expressou a sua vontade de jogar no Flamengo. Ele postou vídeos e fotos, ele cuidando da parte física. Sabemos que uma das coisas que preocupa o Flamengo é o condicionamento físico do atleta, que na temporada anterior ele teve várias lesões, mas vamos aguardar a próxima reunião e assim que eu tiver uma posição estarei trazendo para vocês aqui no nosso canal Zebão do Fla, né? Agora eu quero ler algo aqui, né? Sobre algo que o Zico falou sobre Roberto Dinamite. Roberto Dinamite, infelizmente, faleceu ontem, como eu falei no canal, e todos os meios de comunicação vêm divulgando. O velório do Roberto Dinamite foi hoje, a partir de 10 horas, começou a partir de 10 horas da manhã, no estádio de São Januário, um dos maiores ídolos do Vasco, se não for o maior ídolo do Vasco da Gama, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, o maior artilheiro do Campeonato Carioca. E Zico disse o seguinte, complicado, né? Abre aspas. Há 26 anos, no dia 8 de janeiro de 1997, eu perdi o meu irmão Antunes, que foi quem mais ensinou no futebol. E hoje, ontem no caso, perdi um grande amigo que fiz no futebol, meu querido Bob Dinamite. Quero ficar sempre com esse sorrisão. São mais de 50 anos de amizade que começou nos juvenis. Fomos somente adversários, jamais rivais e inimigos. Nossa relação se estreitou na seleção brasileira e, aliás, nunca perdemos jogando juntos. Respeito, carinho, admiração e muito profissionalismo. Sei que você estava sofrendo bastante e lutou até o último minuto pela vida como fazia em campo. Mas Deus o levou. Que Deus o tenha e que descanse em paz. Que conforte os familiares e os amigos. Obrigado, Bob, pela amizade, pelo que você fez pelo futebol. Meus sentimentos aos familiares, fecha aspas. Arthur Antunes Coimbra, o nosso Zico. Roberto Dinamite. Tiveram uma amizade muito bonita durante 50 anos. Eles eram adversários dentro de campo, mas nutriam uma amizade muito bonita fora de campo. E eu acho que isso deveria ser com todas as torcidas. Eu sempre friso isso aqui. Nós não somos inimigos. Eu não gosto da instituição Vasco da Gama, mas amo os meus amigos vascaínos. Eu acho que temos que saber separar as coisas. Eu amo e torço pelo Flamengo. Eu amo e respeito os adversários. Os adversários que eu digo, as pessoas que torcem para as instituições que não é o Clube de Regatas do Flamengo. Vamos pensar nisso aí. Vamos nos unir para fazermos festas bonitas nos estádios de futebol. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com notícias sobre o mais querido, o mais amado e mais invejado clube do mundo, o Flamengo. Saudações rubro-negras.